gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e já vou acionando minha tropa dos detetives. Já vai respirando fundo que a gente vai descobrir o que está oculto na sua vida hoje. Trouxe 3 opções diferentes. Opção número 1, drusa de ametista com o tarô da noite. Opção número 2, quartzo titânio com o tarô do Estranho Mundo de Jack. E a opção número 3 é a ametista bruta com o tarô de vilões da Disney. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com o oráculo das sereias. Vamos lá. O que será que está oculto na sua vida hoje? Nossa, onda de poder, que poder é esse? Eita! Eita, que polêmica é essa, gente? Vamos lá. Então, assim, existe aqui uma questão, porque olha só, a carta do relacionamento tóxico com a carta da beleza está me trazendo algo enigmático, porque pra mim tá mais com uma vibe de libertação, entendeu? Tá mais com uma vibe tipo assim, olha, está oculto nesse momento que você está aprendendo com questões de relações que não estão saudáveis ou que não são bacanas, né? É como se... Porque assim, a onda de poder, ela traz uma intensidade muito forte. Então pode ser que você esteja passando por altos e baixos emocionais por causa de relacionamentos, né? Não só relacionamentos amorosos, mas aqueles relacionamentos que você fica assim... Ai, meu Deus, tô me sentindo preso ou presa. Ai, tô com medo de desagradar. Ai, não sei o que fazer para lidar com essa pessoa. Ai, queria estar com ela, mas não posso. Ai, essa pessoa tá querendo dominar minha vida, eu gosto dela, mas isso aqui não tá bacana. É como se estivesse oculta aqui uma consciência, né? Vamos chamar dessa forma, uma conscientização. E, gente, existe aqui também, tá? Uma vibe relacionada à sua aparência, que algumas pessoas se sentem muito impactadas. Então tem algo aqui que as pessoas que te consideram bonitão ou bonitona, digamos assim, né? As pessoas que te acham bonito ou bonita, essas pessoas estão sentindo aqui uma onda poderosa, né? Estão sentindo um impacto aqui com a sua aparência, com a sua beleza, com o seu jeito, né? Principalmente com o seu rosto, seu jeito de olhar, sabe? Seus trejeitos. É como se você estivesse causando um impacto aqui que não é tão visível aos olhos, mas é perceptível intuitivamente, emocionalmente, né? E que, ao mesmo tempo, existe alguma questão tóxica que não está tendo espaço nesse momento, né? Que, de alguma forma, você está trazendo uma conscientização aqui que te liberta, mas que também te coloca numa posição que não é tão fácil de lidar. Vamos receber a clareza disso, então. Quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu me liberto de relações tóxicas, tá bom? E assim, gente, tem alguma questão aqui relacionada à sua aparência que tá causando algum tipo de impacto aqui, tá? Que a gente vai entender que impacto, né, intenso é esse que eu percebi aqui. Pra mim, a carta da onda de poder é tipo a carta da torre, sabe? Vamos lá, então. Opção número 1, drusa de ametista. Vamos ver. O que está oculto na sua vida hoje que tem a ver com conscientização de comportamentos complicados e o impacto que a sua aparência andou causando por aí? Vamos lá. E olha a nossa imperatriz cansadinha, né? Gente, olha, aqui é como se você estivesse superando uma insegurança, tá? Essa insegurança, olha aí. Gente, aqui tem a ver com uma insegurança na hora de lidar com mulheres. E a imperatriz, ela traz uma vibe maternal, entendeu? Tem alguma questãozinha tóxica aí
na questão da maternidade na sua vida, né? Que é como se fosse uma insegurança. Enfim, esse barulho na rua me distraiu. Como se fosse uma insegurança, tá? Que ela está sendo encerrada. E essa insegurança, aqui tá falando o seguinte, olha, você precisa perder o medo, entendeu? O medo de encarar isso aqui. Então, eu tô com a impressão que algumas pessoas passaram por circunstâncias com a sua figura materna que ela te obrigava, ela fazia você se sentir obrigada a alguma coisa. E assim, mesmo que você se dê bem ou mal com essa pessoa, não importa essa parte. O negócio é que tinha uma insegurança na figura materna que foi colocada em você, né? E tome cuidado, se você tem filhas, mulheres, pode ser que as suas filhas se sintam meio assim com você às vezes, entendeu? Uma coisa de se sentir assim, caramba, eu tenho que fazer isso porque a minha mãe quer que eu faça isso, entendeu? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agradar ela porque ela quer que eu faça isso. É como se isso aqui estivesse sendo enfrentado. Então, por exemplo, isso pode ser representado na sua relação com mulheres, ou na sua relação diretamente com a sua figura materna, ou na sua relação diretamente com suas filhas. Porque aqui tá bem feminino, olha a rainha de ouros aqui no fundo, né? Então existe uma questão assim de agradar essa mulher, só que aqui é agradar com alguma coisa que não é bacana, né? É agradar com alguma coisa que não é legal. Então aqui fala que tá acontecendo esse aprendizado aqui na sua vida, né? Tanto de respeitar a mulher que não quer fazer o que você quer que ela faça, tá? Quanto de você não querer fazer o que alguma mulher quer que você faça. E aqui, gente, pede pra você ser firme, entendeu? Porque eu não estou vendo briga, mas eu tô vendo sim manipulação feminina que tem referências da sua figura materna. Então, mesmo que não esteja acontecendo diretamente entre você e ela deixou uma marca em você de que, tipo assim, que você se sentiu obrigado ou obrigada a agradar no momento que você não quer, entendeu? A fazer coisas no momento que você não quer. E aqui pede firmeza porque você precisa cortar essa manipulação na sua vida, tá bom? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Eu achei... Olha o 5 de copa, gente, que dor, né? Eu achei isso aqui bem profundo, tá? Eita! Olha só, vou até tirar mais uma. Porque é como se fosse uma vibe impulsiva que machuca, entendeu? Olha só, gente, isso aqui é coisa de agradar a mãe, tá? E essa questão de agradar a mãe, como cada pessoa, né, tem essa experiência individual, porque, por exemplo, às vezes a sua figura materna queria que você agradasse ela de um jeito e a figura materna de outra pessoa queria que ela agradasse de outro jeito. Mas o ponto é esse, entendeu? Existe uma impulsividade aqui de que, tipo assim, porque eu sou sua mãe, você tem que me agradar, entendeu? Você não pode me desagradar, eu sou sua mãe. Gente, não é assim que as coisas funcionam, tá? Se você estiver fazendo isso com a sua filha, pra quem tem filha, tome cuidado, porque ela tende a se rebelar contra você em algum momento, a se chatear em relação a você. E pior, você pode ver ela passando por algo assim num relacionamento amoroso que vai ser meio dolorido de assistir, para alguns casos, né? Que tem essa possibilidade. E se a sua figura materna fez isso com você, aqui fala o seguinte, às vezes você pode perceber algumas mulheres que quer forçar uma coisa em você para você agradar elas, entendeu? E aqui fala o seguinte, olha, você não vai agradar se você não quiser, pelo amor de @Deus, não faça isso. Se você quiser, beleza, mas é que eu tô vendo que é alguma coisa que você não quis ou que você não vai querer. E que você precisa ter coragem para enfrentar isso ou para aceitar essa mulher que não quer te agradar, entendeu? Não quer se esforçar para ficar te agradando. Isso aqui vai ter que ser respeitado, tá? E eu sinto, gente, que existe uma cobrança por causa da beleza. Porque, olha só, 9 de copas, imperatriz e o mundo é a energia de uma figura feminina muito bonita, né? Então, é como se fosse assim, uma vibe que começou, né, na ferida com a figura materna, para a maioria dos casos, é uma vibe tipo assim, vamos supor que a sua figura materna achava você uma pessoa muito bonita. E aí ela começava a querer que você agradasse ela por causa da sua beleza, como se ela quisesse tipo assim, essa pessoa bonita tem que me agradar
porque foi eu que fiz ela, sabe? Uma coisa meio assim. Ou então foi eu que criei ela e ela é bonita e tem que ser bonita para mim, para me agradar. Gente, não entra nessa. Não entra nessa, tá? Isso aqui tá oculto. Então, isso aqui não é o que a pessoa tem coragem de falar, né? Vamos lá. O que mais que está oculto na sua vida hoje? Já tô vendo que o vídeo vai ser polêmico. Vamos lá. Nossa. Bom, temos aqui uma mulher sofrendo por uma pessoa em uma situação traiçoeira, tá? Existe aqui um peso, existe aqui uma nostalgia. Isso aqui é relação tóxica, né? Porque tem circunstância traiçoeira aqui, entendeu? E aí, gente, é que fala o seguinte, eu não sei se é você que tá passando por isso, ou se você conhece alguém dessa dupla que apareceu aqui, né? Mas a dupla é o seguinte, a Rainha de Copas, de alguma forma meio tóxica e com chantagens emocionais, ela quer que um Rei de Paus aqui ou agrade ela, entendeu? Ou de alguma forma ela tem um receio com esse Rei de Paus porque tem traição nesse contexto. Se não for traição conjugal, porque as pessoas às vezes acham, eu até achei que a galera já tinha se atualizado um pouco mais com isso, mas por experiências pessoais nesses últimos dias eu percebi que ainda tem gente que acha que traição é só beijar na boca e atividades sexuais. Gente, não é só isso não. Quando você sentir uma vibe meio traiçoeira, é o seguinte, é você primeiro também perceber. Se alguém estivesse fazendo comigo o que essa pessoa está fazendo, ou então se alguém estivesse fazendo comigo o que eu estou fazendo com essa pessoa, eu iria gostar, porque isso também pode ser uma traição de confiança se a resposta for não, entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos supor, porque aqui não tá nem falando de ciúme não, né? Embora tenha o 4 de ouros, que é uma carta de ciúme, mas aqui eu vejo mais no sentido de um apego traiçoeiro. Existe um apego traiçoeiro aqui, entendeu? Que as duas pessoas precisam saber ter disciplina. Por quê? Porque a situação é traiçoeira. Ou seja, vai ter colheita ruim e depois não vai ter como se fazer de coitado ou coitada sabendo que a situação é traiçoeira, né? Então aqui, a Rainha de Copas, ela tem uma tendência talvez a se vitimizar ou a se sentir assim, esse Rei de Paus, né? Fica mexendo comigo e vai embora. Fica de alguma forma me atiçando e vai embora, né? Uma coisa meio assim. Esse Rei de Paus, ele não tá nessa vibe mais carente ou vitimista. Ele tá nessa vibe que é o outro lado, entendeu? É como se, tipo assim, pra essa situação traiçoeira acontecer, primeiro tem que ter um contexto externo bem negativo, né? Seja ele com um triângulo amoroso, ou então com locais inapropriados, ou então de uma forma assim, que não tem sentimentos verdadeiros. Existe aqui um apego, né? E o apego, ele traz problema também. Porque o apego, né? Uma pessoa que é apegada na outra, não necessariamente significa que elas se gostam. Aqui pode ser uma questão de, tipo assim, uma pessoa querer vencer a outra, né? Nas suas vontades, né? Então, assim, essa Rainha de Copas é como se ela quisesse algo que ela fica assim, ai, tadinha de mim, eu queria tanto ser feliz. Minha vida é muito complicada, eu queria tanto ser feliz. E aí você pensa assim, nossa, tadinha mesmo, né? Aí quando você vai ver, é uma circunstância toda errada ali, entendeu? Tipo assim, às vezes não é nem toda errada, mas é toda desfavorável. Sabe quando você vê uma pessoa sofrendo por uma circunstância que é desfavorável? Ou seja, ela não devia estar sofrendo por algo que já dá pra ver que não vai dar bom, né? E o Rei de Paus, ele tá numa vibe tipo assim, eu quero adrenalina, né? Então ele não está desse jeito, ai, tadinho de mim. Muito pelo contrário. Ele tá tipo assim, eu quero adrenalina, entendeu? Eu quero correr risco, eu tenho poder aqui. Com certeza, né? Enfim, perdão. Com certeza, o Rei de Paus Vampirão Blonde,
ele tá com alguma vantagem nessa história e a rainha de copas, ela fica tipo, ai, tadinha de mim, sabe? Uma coisa assim, porque é triste a situação dela. Não é que é um sofrimento falso, é um sofrimento verdadeiro. Porém, é como se a pessoa estivesse sofrendo por algo que claramente não faz bem pra ela, claramente só vai trazer problema pra ela, e de alguma forma ela quer que aquilo dê certo, mas não tem como dar certo, entendeu? Nem se ela quisesse, tem certas circunstâncias que não tem como ir pra frente, né? Vamos ver um pouco mais sobre essa relação dessa duplinha aqui, né? Problemática. Olha aí. Gente, o rei da história, que não é necessariamente um homem, mas o rei da história, eu vou chamar assim por causa das cartas, né? Saíram 2 reis aqui. É como se o rei da história, ele quisesse ter poder, né? Ele não tá com sentimento, gente. Esse rei de paus, ele não tem sentimento pela rainha. Mas, como saiu a carta da beleza na mensagem inicial, pode ser que uma pessoa ache a outra muito bonita e elas não considerem o resto que é mais importante, entendeu? Então, isso aqui é uma coisa oculta, não é uma coisa que está explícita. Olha o diabo, né? É uma questão aqui de manipulações, olha, onde se essa rainha de copas abrir o olho um pouquinho mais, né? Ou se ela já enxerga isso, ela não vai querer se misturar com essa adrenalina desnecessária do rei, entendeu? Porque o rei aqui, nessa circunstância, ele paga de gostosão, né? Alguma coisa nessa vibe aqui tem a questão do rei pagar de gostosão. E a rainha pagar de, tipo assim, uma pessoa sofrida, uma pessoa que está em angústia e agonia, que não é falso, tá? É um sofrimento verdadeiro. Mas é um sofrimento, vamos supor assim, que a rainha de copas está triste, porque o rei de paus, ele é agressivo com ela e ele fica se afastando dela, entendeu? Porque ele sabe que isso também pode dar mais problema para ele, mas de alguma forma ele também se afasta porque ele sabe que ela vai querer voltar ou que ela vai ficar no pé dele. E ele se acha um pouco com isso, né? E aí a rainha de copas, ela fica sofrendo porque ela não consegue estar com ele. Ao invés de sofrer por precisar superá-lo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, tem algumas circunstâncias que não tem como, entendeu? Esse é o tipo de circunstância que eu vejo aqui. Que não rola, não tem como. A rainha de copas tem muito a perder nessa história. O rei, ele fica numa adrenalina viciosa que acaba fazendo mal pra ele também, mas ele não sofre tanto, né, quanto ela. Ele fica numa vibe mais assim, tipo, elétrica, sabe? Uma vibe de uma pessoa muito inquieta, uma pessoa assim que fica precisando gastar muita energia, né? É complexo isso aqui, tá? É complexo e muito perigoso, bastante perigoso. Vamos lá. O que mais que está oculto? Eita, mais uma duplinha dinâmica aqui, né? Com direito até a carta do Hades e Perséfone, dos enamorados nesse baralho. Então, assim, aqui eu já vejo um clima de romance, né? Entre pessoas que se conhecem há um tempo. Não parece que é uma vibe, assim, de novidade. Só que eu tô vendo que essas pessoas não estão em sintonia. Isso aqui é nesse momento. Eu não sei se elas nunca estiveram em sintonia ou se elas não vão estar em sintonia nos próximos dias. Mas está oculto que não tá tendo sintonia aqui. O imperador, ele tá tipo assim, eu quero estar com essa rainha de espadas, eu quero estar com ela, eu quero lutar aqui por ela, pela relação. E ela está meio tristonha, né? Ela tá numa vibe assim, meio... Ai, tá difícil, eu tô passando por um momento complicado, sabe? Ou então, eu tô aqui guardando mágoa do passado, que eu não consigo esquecer. Eu tô aqui ainda superando coisa do passado que não superei. E o imperador tá tipo assim, vamos que vamos, sabe? E a rainha de espadas tá tipo assim, peraí, vamos parar que eu tô machucada, entendeu? E eu sinto que as duas pessoas estão numa postura verdadeira nessa história, só que elas não estão em sintonia, né? Existe algo aqui que não está em sintonia entre essa dupla. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão da falta de sintonia?
olha. Gente, aqui tem a ver com... olha só, parece que assim... Vamos supor que um imperador da história, ele não teve uma experiência, sei lá, muito dolorosa na vida amorosa dele. A Rainha de Espadas teve. Então, assim, isso aqui não é que ela esteja sendo chata e que ele esteja sendo sem noção. Mas por fora pode parecer, sabe? Pode parecer que o imperador não tá nem aí pra nada, que ele só quer investir na situação. E que a Rainha de Espadas está, tipo assim, fazendo drama, entendeu? E eu não estou vendo que ela tá fazendo drama, eu estou vendo que ela está carregando um sofrimento aqui do passado, né? Alguma coisa que ela está remoendo, alguma coisa que é difícil de superar. E é como se esse imperador, ele não ligasse muito, entendeu? A falta de sintonia aqui é que o imperador tá tipo assim, eu sei que você tá assim, mas eu quero permanecer, eu quero continuar, eu quero seguir em frente, eu quero participar aqui, né? Porque tem um 3 de ouros e tem um 6 de ouros, então existe convivência entre essa dupla, tá? Podem ser amigos, podem ser casados e podem ser parceiros profissionais. E aí a Rainha de Espadas, ela está com alguma limitação emocional que envolve uma certa tristeza, né? Envolve um certo desânimo, alguma coisinha assim, que ela tem as razões dela, ela tá numa fase aqui, né? Que o imperador não tá nessa fase. Por quê? Porque ele não teve essa experiência. Ele não teve essa dor que ela teve, entendeu? Então, ele não tem muito essa percepção, assim. Então, eu vejo que, assim, ele não vai fazer mal pra ela, mas ele também não vai entender muito bem o que ela tá sentindo, né? Ele não vai entender muito bem a dor dela. Então, eu diria o seguinte, né? Que ou essas pessoas arrumam um jeito de conviverem tranquilamente se elas quiserem ficar juntas, ou então vai acabar aumentando essa falta de sintonia, onde o imperador tá tipo assim, e aí, vamos que vamos? E a Rainha de Espadas tá tipo assim, pô, eu tô sofrendo, eu tô chateada, tem algo assim difícil pra eu superar agora. E ele pode acabar seguindo em frente e ela ficando mais parada, entendeu? Isso se não encontrarem um meio termo aqui no meio do caminho para que as coisas fluam, né? Porque eu vejo que tem caminhos, porém, existe falta de sintonia aqui, tá? Principalmente falta de sintonia emocional. E assim, gente, é porque a vida do imperador, digamos assim, não teve essa mesma dor que a vida da Rainha de Espadas teve. Então, realmente, não é uma questão de drama que eu vejo aqui, ou de insensibilidade. É uma questão de falta de compreensão, sabe? E nem sempre a pessoa tem mesmo, né? É complicado. Vamos aqui, então, encerrar esta opção com as sereias. Inclusive, aqui, para alguns casos, o imperador pode até tentar animar a Rainha de Espadas. Mas se ela não animar, é porque ela precisa de outra forma de tratar essa tristeza, né? Ixi, olha aí. Separação indesejada. Eita. Nossa. Gente. Existe aqui algumas questões. Olha, liberdade. Essas relações aqui, elas são bem complexas, porque realmente existe uma desconexão entre as duas pessoas, né? Todas essas relações, tanto a questão da figura materna, que apareceu na primeira rodada, a questão da Rainha de Copas sofrida por uma situação, assim, bem traiçoeira com um vampirão blonde, né? E agora esse imperador que ele tá tipo assim, vamos, deixa esse sofrimento pra lá, tipo... E não é simples assim, né? Então, aqui fala o seguinte, olha, às vezes é melhor dar uma pausa nas intensidades. Às vezes é melhor refletir sobre a situação como se estivesse vendo de fora para enxergar com mais clareza, com mais racionalidade, com mais pé no chão. Porque existe mesmo alguma questão aqui de invasão de privacidade que não está bacana, né? Ou então de saber da privacidade do outro e não acolher isso com cuidado, não tratar isso com cuidado, né? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu respeito meus limites emocionais, tá bom? Porque até, né, de alguma forma aqui existe uma falta, uma desconexão entre essas situações,
principalmente emocionalmente falando. Então é difícil uma pessoa querer ficar muito com a outra ou gostar muito da companhia da outra se ela não se sente compreendida emocionalmente. E nesses 3 casos eu senti exatamente essa falta de compreensão emocional das duas partes, uma com a outra, de forma recíproca. Vamos lá. Vamos para a opção número 2, quartzo titânio com o Estranho Mundo de Jack. Vamos lá. O que está oculto na sua vida hoje? O que é que podemos saber que está oculto por aí? Nossa. Ai, meu Deus. Olha, gente, tem uma pessoa que ela tá apaixonada por você, tá? De forma secreta. Não sei se é tão secreta assim, mas é uma pessoa que ela tá apaixonada por você. Só que ela não tá com coragem de se entregar agora. E isso é uma questão do ego dela. Porque eu vejo que essa pessoa, ela tá numa preocupação. Primeiro, parece que ela se importa de como as pessoas enxergam ela, entendeu? Então, por exemplo, ela tá com um certo receio do que as pessoas pensam quando elas olham a forma que essa pessoa te olha ou a forma que ela interage com você, né? Isso significa que ela tem algo a perder se as pessoas olharem pra ela achando que ela tá muito apaixonada por você. Então é por isso que ela não se entrega, né? Esse pode ser um dos motivos, na verdade, mas é como se fosse algo que faz ela não se entregar, mas ela tá sentindo, tem muito sentimento aqui, mas também tem muito medo. Ou ela pode perder alguma coisa, ou ela tem medo do julgamento dos outros, né? O que pode acontecer também. Não é incomum. Ou então ela tá, tipo assim, não se sentindo correspondida, né? Pode ser que ela sinta que você não corresponde ela. E aí ela fica tipo assim, pô, eu queria aqui, né? Ficar melhor com você e tal, mas eu tô com medo. Não sei se você me corresponde, não sei se você tá afim de outra pessoa, não sei se eu consigo lidar com a pressão social que é, né? Me declarar pra você ou me abrir pra você. Mas, gente, essa pessoa, pelo menos, ela tem uma vibe assim. Por dentro, ela tá cultivando sentimentos queridos, entendeu? Sentimentos afetuosos verdadeiros. Mas ela tá com medo do caramba aqui, viu? Tem alguma coisa assombrando essa pessoa toda vez que ela gosta de você. Então, toda vez que ela gosta de alguém, né? E nesse caso está sendo você. E aí isso fica assombrando ela emocionalmente falando. Deixa eu ver quem é essa pessoa. O louco. Gente, essa pessoa, ela tem medo, né? De ter boi na linha, sabe? De ter outra pessoa na sua vida. Olha aí. Gente, ela pode achar, assim, que você pode não correspondê-la, que você gosta de outra pessoa, né? Eu não diria que essa pessoa é, tipo, seu marido ou sua marida pra quem tem, porque aqui não tá me passando muito esse ar de uma pessoa, né, nesse sentido. Mas se você achar que bate, né, com a sua realidade, aí vai da sua intuição. Mas é o perfil de uma pessoa que ela fica, tipo, observando e não faz muita coisa. Ou então ela te trata como amigo, como amiga, né? Ou essa pessoa te trata de uma forma, assim, meio distante. Ou então uma pessoa que ela não passa muito tempo com você, né? Ela fica com receio de se apegar. Ela fica com receio de se entregar, de se declarar, de se abrir, de demonstrar, né? E aí é como se ela estivesse lidando com isso de uma forma secreta, difícil. Eu sinto que não está sendo fácil para ela lidar com esse sentimento todo, tá? Então, ou ela sabe que você tem outra pessoa, ou ela acha que outras pessoas ficam afim de você, mesmo que você não esteja afim de outras pessoas. Ela acha que várias pessoas ficam te olhando, sabe? Com desejo, alguma coisa assim. E ela tem medo do que isso vai dar, né? É como se ela não estivesse querendo bancar essa escolha agora. Mas o sentimento tá lá e o sentimento está bem forte.
nesse momento, tá? E bem escondido, né? Bem oculto. Vamos ver, o que mais que tá oculto na sua vida hoje? Nossa. Olha, aqui nós temos um flerte secreto, tá? E aí, né, eu sinto que para alguns casos pode ser com a pessoa que você gosta. E para outros casos pode ser você, né, tendo algum flerte secreto com alguém, alguma coisa assim. Mas você vai ver como que isso se encaixa na sua vida, porque o papo aqui é flerte secreto. E ele está partindo de uma rainha de copas, tá? Essa rainha de copas está dando em cima do cavaleiro de paus secretamente. E o cavaleiro de paus, ele tá tipo assim, ai meu Deus, socorro, eu preciso sair dessa, né? É como se ele não estivesse confortável com essa situação. Tem alguma coisa aqui que essa rainha de copas fica agradando ele escondido, tá? Isso aqui é uma coisa escondida e é uma coisa de vida amorosa, tipo assim, flertes, pode não ter compromisso aqui e tal, mas é como se essa rainha de copas estivesse querendo ter alguma coisa com esse cavaleiro de paus. E ele tá tipo assim, cara, não posso, entendeu? Eu tenho que sair disso, eu tenho que me afastar dessa pessoa. É difícil pra ele, né? De uma forma errada, entendeu? É como se, tipo assim, não era pra ser tão difícil assim. Mas ele tem essa dificuldade de lidar com essa rainha de copas, investindo nele, dando em cima dele. E isso aqui é coisa escondida. Ou seja, se alguém descobrir que essas duas pessoas estão flertando desse jeito, alguém vai sofrer, entendeu? Por isso que eu pensei que pode ser alguém dando em cima da pessoa que você gosta, ou pode ser de alguma forma você flertando secretamente com alguém, e isso pode machucar uma outra pessoa fora da história que tende a se prejudicar com esses flertes escondidos, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Eu tô vendo que a rainha de copas tá nem aí, entendeu? Ela olha só. O cavaleiro, ele não gosta dela. Tipo assim, de alguma forma ele não corresponde ela do mesmo jeito, tá? Principalmente emocionalmente ele não corresponde. O que ele tem dificuldade aqui é o ego de ser desejado. Então ele sabe que de alguma forma ele está recebendo essa mensagem dela só porque ele gosta de se sentir desejado. Porém, ele não gosta dela, entendeu? Tem alguma coisa aqui que não tá bacana e que ele está se sentindo pressionado porque ela fica dando em cima dele, ou então ela fica ali enchendo ele de mensagem, ou ela fica enchendo ele de elogio. Olha aí. Alguém aqui, se ficar sabendo disso, ou ficaria com raiva ou sofreria, tipo assim, se decepcionaria de alguma forma, entendeu? Porque esse cavaleiro de paus, ele pode ter uma vibe tipo assim, ai, é difícil negar alguém que fica se oferecendo desse jeito pra mim. Então, assim, eu sei que não é bacana usar esse termo, né? Mas realmente a rainha de copas, ela tá numa vibe mais oferecida, querendo mostrar um romantismo, alguma coisa assim. Ela não tá seduzindo de forma vulgar, mas ela tá jogando um charme, assim, tipo, muito na cara, alguma coisa assim, entendeu? De forma carinhosa, cuidadosa, amorosa, mas ela tá forçando um pouco, né? E aí o cavaleiro, ele tá tipo assim, nossa, essa situação é difícil pra mim, porque, por exemplo, se ele nega ela, se ele, né, de alguma forma rejeita ela, ele sabe que ela tende a fazer um certo drama, ou que ela pode sair falando mal dele. Se for casos héteros, pode sair falando mal da masculinidade dele, entendeu? Então ele se sente meio ameaçado nessa situação, mas a vida quer que ele se imponha, e eu sinto que ele vai acabar se impondo sim. Eu sinto que ele não vai ficar dando essa moral para essa rainha de copas desse jeito não, entendeu? De alguma forma ele sabe que ele precisa se impor aqui e que não é porque uma rainha de copas está ali, né, se oferecendo emocionalmente para ele de uma forma bem forçada e secreta, que ele precisa aceitar. Então ele tá tendo algum conflito interno muito forte, porque olha só, torre e 5 de paus, né? Ele tá tendo um conflito interno muito forte porque ele sabe que ele não faz sentido ele ficar aceitando isso.
e ele fica numa vibe tipo assim, ai, se eu não aceitar, ela pode ficar depois falando mal de mim, ou depois ela pode ficar falando que eu magoei ela, que eu chateei ela, que eu iludi ela, entendeu? E me parece que ela está no ímpeto de ir mais pra cima do que ele nesse momento, tá? Vamos lá. O que mais que está oculto na sua vida hoje? Nossa. Aqui a gente tem uma pessoa aí, né, com saudade de você, mas é uma pessoa que ela não está se movimentando. Essa pessoa está distante, ou ela mora longe, ou ela tá viajando. É essa pessoa que ela sente muito a sua falta, tá? E me parece que ela queria uma reconciliação com você. Mas eu não sei não se ela vai fazer. Mas assim, com certeza existe alguém, né, com saudade de você, alguém do seu passado, que queria fazer as pazes contigo e tá meio assim, sem atitude, sabe? Deixa eu ver aqui. E assim, existe um sofrimento aqui que fez vocês se afastarem. Então, não é qualquer pessoa, é alguma pessoa que ela ficou em afastamento com você depois de uma chateação, né? Uma tristeza, uma decepção. Deixa eu ver quem é essa pessoa, pra ver se ela vai fazer alguma coisa, porque me parece que ela não vai fazer. Olha só. Gente, essa pessoa é orgulhosa. Aqui, então, pelo jeito tá avisando pra você que essa pessoa não vai atrás de você, tá? Pelo menos não tão cedo assim. Olha só. É uma pessoa que é como se ela pensasse assim, eu preciso manter o meu posicionamento orgulhoso. Se eu voltar atrás, eu vou te dar razão de uma coisa que eu errei. Então, houve algum erro aqui, né? Pelo menos aqui tá mostrando como se fosse um erro da parte dessa pessoa, que ela carrega um peso na consciência muito forte, mas ela entende assim, eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu vou assumir que eu errei. E aqui há algum tipo de situação, ou é uma situação grave, né, muito grave, ou é uma situação que a pessoa tá tipo assim, ai, pra mim, sabe, eu não quero ser visto dessa forma. Pode ser que a pessoa esteja pensando sobre a própria imagem dela, sabe? E aí é como se ela não esquecesse de você. Quando ela lembra de você, ela sente culpa, sim. Ela se sente culpada por algo que aconteceu no passado. Mas ela não vai falar sobre isso, ela não vai atrás de você. Não adianta. Então, essa mensagem é para aquelas pessoas que ficavam pensando, será que essa pessoa que, né, me decepcionou, teve uma briga muito grande, pode ser até parente aqui, tá? Será que essa pessoa vai me procurar ou ela vai ficar enrolando? Aqui tá te avisando que ela vai ficar enrolando, tá? E não vai te procurar nem tão cedo, parece. Inclusive, pode te dar uma sensação de abandono, de desamparo. E aqui fala o seguinte, você não precisa dessa pessoa, tá? Eu sei que pode ter acontecido alguma coisa bem triste aqui, mas aqui fala o seguinte, você não precisa dessa pessoa agora, não. É um livramento pra você. Siga em frente sem ela e vai lidar aí com essa saudade, né? De uma forma que não faça você ficar correndo atrás dessa pessoa, não. Porque, vou até, enfim, viraram muitas cartas aqui. Inclusive veio essa carta que virou, é a carta da estabilidade, né? Da segurança, de você também manter o seu posicionamento firme e se sentir seguro ou segura diante disso. Mas saiba que mesmo a pessoa não falando, ela tá sentindo, né? Mas ela pensa assim, eu não posso voltar. Se eu voltar, eu vou estar assumindo aqui alguma coisa, né? Eu vou estar sendo visto de um jeito que eu não quero, então é melhor não. Vamos aqui, então, encerrar esta opção. Eita, carta do destino. Ui, sensualidade. Gente, tem algo a ver aqui com a sua aparência mesmo. Olha, sacrifício. Essa pessoa está se sacrificando, não indo atrás de você nesse momento. Ela gostaria, mas ela não vai, tá? Então, assim, aqui fala o seguinte, olha, momento de você se cuidar e de você entender que algumas pessoas, né, acabam tendo algum tipo de... Porque pra mim essa sereia, depois do que apareceu aqui, na opção de número 2, sabe? Por exemplo, aquela situação dos flertes. É flerte que não dá em nada, né? Na questão, assim, romântica. Mas é um tipo de flerte que aparece pra atrapalhar a vida da pessoa. Então, pra pessoa
tomar coragem, sabe, de lidar com isso de uma forma mais realista, de uma forma mais saudável, não se deixar levar pelos impulsos sexuais muito fortes, né? Então, assim, é como se nesse momento você precisasse se manter no seu centro mesmo, entendeu? Buscar o seu equilíbrio mesmo, para você não se render aos impulsos sexuais desse momento e para você entender que nem todo desejo vale a pena agora. Essa carta aqui do destino, ela fala que, olha, essas coisas aqui não estão acontecendo por acaso, porque tem alguma questão, né, na sensualidade, na sexualidade aqui, nos impulsos sexuais que precisa ser trabalhado em todo mundo que apareceu aqui nessa história. E quanto mais a pessoa se cuidar e se proteger, né, quanto mais ela se manter equilibrada e buscar ter comportamentos mais maduros, mais ela tem a ganhar e a aprender com essas questões inesperadas do destino, tá? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase: eu aprendo com o meu destino, tá? É isso, momento de aprender com o destino, de deixar aí o que não quer voltar, né? E de, né, abrir os olhos com certas coisas aqui que precisam ser controladas na questão do impulso sexual, que me parece que aqui não está muito bem trabalhado e favorável nesse momento, né? E nem tão confiável assim. Então, cuidado aí com os seus desejos sexuais, porque pode ter alguma coisa aí que não tá valendo a pena agora. Vamos lá. Coisas de momento, né? Opção número 3, Ametista Bruta, com os vilões da Disney. E a minha Little Água. E um pouquinho de fungação, né? Vamos lá, gente. Vamos ver, então, o que está oculto aqui no grupo 3. Olha, gente, aqui tem uma proteção em cima da sua vulnerabilidade emocional, viu? Porque, assim, me parece que tem uma vibe de ataques. Ixi, eu vou até perguntar que ataques são esses, porque me parece assim, olha, você sabe por dentro, né? Você sabe que você não vai poder abrir espaço para ser vulnerável nessa situação. E aqui fala assim, é melhor não ser mesmo, entendeu? Não é um bom momento pra você ficar, tipo assim, dando sua cara a tapa, sabe? Uma coisa meio assim, pagando pra ver ali. Deixa eu entender aqui. Que circunstância é essa que você precisa se proteger? Olha, gente, tem a ver aqui com fazer favor, né? Tá com uma coisa aqui de fazer favor. Olha só. Tá com uma coisa também, não só de fazer favor, mas de agradar alguém, ou então, né, se envolver emocionalmente com alguém que essa pessoa não está na mesma vibe, entendeu? Tem alguma situação aqui que, se você abrir seu coração, você pode receber algum tipo de... como é que eu posso dizer? Olha o Ás de Espadas, né? Porque não é que a pessoa queira te atacar, é que ela não tá nessa vibe. Então, por exemplo, você querendo misturar emoção com uma coisa que tem que ser mais razão, aí a pessoa, ela vai, tipo, reagir de uma forma que você vai ficar assim, nossa, a pessoa não tá nem aí pras minhas emoções, entendeu? De alguma forma, parece que essa pessoa não está se importando com o que eu sinto. Só que aqui fala o seguinte, nesse momento não é pra envolver as emoções. Ih, olha o 7 de espadas. Nesse momento, não é para envolver as emoções, entendeu? Então, tem alguma circunstância que envolve favores, tá? Ou que envolve se declarar, ser vulnerável na mão de alguém que não está com o mesmo interesse que você.
Então aqui é uma situação autossabotadora que você tem que se proteger de si, entendeu? Porque aqui não está me falando como se a outra pessoa fosse te fazer mal, tipo, sabe? Por exemplo, vamos supor assim, que tem alguém que você tá apaixonado, sei lá, ou que você tá afim da pessoa. Mas a pessoa, ela não sente a mesma coisa, só que ela é sua amiga. E aí aqui fala o seguinte, não é momento de arriscar essa amizade por causa dos seus sentimentos, entendeu? É o momento porque essa pessoa, ela não tá nessa vibe, gente. Tem algo aqui que essa pessoa, ela tá numa vibe assim de focar em coisas materiais. E essas coisas materiais não têm tanta conexão assim com você. Então é como se, tipo assim, às vezes você interpretasse que a pessoa está te rejeitando ou te maltratando, ou desprezando o seu sentimento, né? Mas, na verdade, esse sentimento aqui é só seu, entendeu? É uma coisa só sua. Ou é uma vulnerabilidade só sua, né? Então aqui fala pra você tomar cuidado pra não ficar abrindo essa vulnerabilidade, entendeu? Tipo assim, não tá favorável se declarar pra alguém que você não tá sentindo a mesma coisa, né? Tipo assim, você não tá sentindo um terreno fértil ali, não só em vida amorosa, mas também em amizade, sabe? Uma coisa, uma situação assim meio que você não sente um terreno firme ali pra pisar. Aí aqui fala, cuidado, porque se você se atirar nesse terreno, você provavelmente pode sentir algum tipo de ataque ou algum tipo de arrependimento ou até de constrangimento, sabe? Então aqui fala assim que não é pra você se arriscar desse jeito agora não, tá? Vamos lá. O que mais que está oculto hoje? Nossa. Olha, gente, aqui existe uma questão de homens se desafiando numa situação meio suspeita, né? Então, o que que acontece? Ó, tem ciúme aqui, né? Só que, gente, a questão aqui tá bem masculina. Então, vamos dar, porque exemplo de vida amorosa fica muito óbvio, né? Vamos dar um exemplo aqui de amizade, que também, ou então de colegas de trabalho. Vamos dar um exemplo de ambiente profissional, por exemplo, né? Aí tem lá o rei de espadas. O rei de espadas, de alguma forma, ele tem uma conexão próxima com você, ou ele tem, tipo assim, algum tipo de afinidade a mais com você, alguma coisa assim. Aí tem dois cavaleiros nesse ambiente que eles querem competir, tipo, desafiar o rei de espadas, né? Que aqui ele veio como Scar, e o Scar é um leão no filme do Rei Leão, né? E aí o que que acontece? Os leões, às vezes, eles se desafiam, entendeu? Pra pegar o trono, né? Alguma coisa assim. O trono, entre aspas, né? Enfim, por isso que chamam eles de rei da selva mesmo, né? Porque além de ele estar no topo da cadeia alimentar, às vezes um leão desafia o outro, entendeu? Pra tomar ali o topo, pra, tipo assim, ter mais destaque. Então é importante que você tenha uma visão de que você não é o ponto principal disso, mas você faz parte disso. Mas você não é o ponto principal. O ponto principal é que esse rei de espadas, ele é visto como um cara poderoso, né? E aí esses cavaleiros, eles ficam querendo estar perto desse rei de espadas, mas eles têm essa vibe talaricos, entendeu? Eles têm essa vibe tipo assim, eu quero tirar esse rei de espadas do trono, uma hora eu vou desafiar ele, né? Eu vou me fazer aqui de morto pra comer o negócio do coveiro. Já ouviram falar essa frase? Não dá pra eu falar exatamente, né, a palavra seu, entendeu? Mas é como se eles estivessem meio assim, pode ser cavaleiros que puxam o saco desse rei, entendeu? Para, na verdade, querer estar no lugar dele. Então, tipo, esse rei, ele pode se sentir bajulado, ou ele pode se sentir muito poderoso, mas, na verdade, estão doidos para tirar ele desse poder, entendeu? Então, provavelmente a sua parte aqui na história, ou você pode ser o rei de espadas, né? Ou então você pode ter uma conexão importante com esse rei de espadas. E aí, esses cavaleiros, eles ficam querendo ter essa conexão com você. Mas não necessariamente porque você é você, mas porque o rei de espadas é poderoso. Então, ou parece, né, ser poderoso. Às vezes nem é tudo isso.
Mas parece ser poderoso, porque os homens com essas coisas de aprovação masculina, gente, é um mundo meio diferente, né? Pra não dizer outras coisas, é um mundo diferente, entendeu? E aí é como se eles vissem assim, se eu estiver no lugar desse rei de espadas, eu vou ter aprovações masculinas, eu vou ter aqui um prestígio, uma coisa. Então eles podem começar sendo amigos ou parceirões, mas na verdade eles querem desbancar esse rei do poder dele, entendeu? Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre isso. Quem são esses caras? Ih, olha aí. Olha, se for caso de vida amorosa, para quem se relaciona com homens, ou então se você for esse rei de espada, se identifica mais com o gênero masculino, cuidado com amigos talaricos, tá? Já vou logo te avisando. Olha só, tem inveja, tem recalque, tem ciúme, é como se quisessem desbancar mesmo. E, gente, esse rei, ele tá reparando, ele não está ingênuo não, tá? Tipo assim, ele percebe que ele de alguma forma pode estar sendo bem visto, ou que ele pode estar sendo de alguma forma assim, prestigiado, elogiado, ou esses cavaleiros puxam o saco dele. Mas o que esses cavaleiros querem olha só, o 7 de espadas, é tirar ele desse trono, né? Olha, mais 2 cartas aqui do Scar. E o Scar, ele tem um poder aqui sobre as hienas, né? Então é como se esses cavaleiros fossem as hienas. E aí é como se essas hienas quisessem, né, se aproveitar desse poder dele para usufruir ali do que ele faz ou do que ele tem, inclusive até do relacionamento amoroso dele, entendeu? Até na questão profissional do trabalho dele, né? Deixa eu ver um pouco mais sobre esses cavaleiros aqui. Porque aqui é rivalidade masculina. Só que é aquela rivalidade que é disfarçada, né? É aquela rivalidade tipo assim, eu vou me fazer de amigo aqui, mas se eu puder, eu desbanco esse povo todo e assumo o poder aqui da selva, né? E viro o rei da selva. E olha aí, gente, isso aqui é uma situação masculina traiçoeira. Então, assim, se for com você, já abre os olhos, tá bem masculino aqui. E se você não se identifica com esse gênero, isso tende a acontecer aqui com algum homem que ele tem um prestígio, ele tem algum poder, né? Uma admiração aqui, mas é relacionado a outros homens, tá? Então, aqui mostra o seguinte, esse cavaleiro, de alguma forma, eles puxam o saco pra puxar o tapete depois, tá? E não é à toa, né? As hienas acabaram matando o Scar no fim do filme, né? Não que tenha possibilidade de acontecer isso, porque eu acho que não tem não, tá? Não é tão intenso assim, mas é que no filme acontece assim, né? Mas aqui, nessa questão, eu vejo que são cavaleiros que se fazem de amigos pra depois, né? Se fazem de mortos aqui, puxam o saco, como somos amigos, como te admiro, meu amigo querido, mas na verdade estão querendo ter o poder que o rei tem e são capazes de fazer algo ruim contra ele a qualquer momento. E esse rei tá notando isso, ele tá percebendo que tem algo estranho, né? Vamos lá. O que mais que está oculto? Eita. Gente, aqui pra mim parece a continuação do que eu acabei de falar. Esse rei tá com ciúme de você, entendeu? Mas ele não acha que você tá fazendo alguma coisa. Ele acha que os outros querem mesmo tirar, afastar você dele, né? E, gente, aqui nesse caso eu sinto que é verdade, viu? Não é mentira, não. Olha aí. Ele tá percebendo, tipo assim, que tem gente rondando você, entendeu? Que tem gente querendo ter o que ele tem, que tem gente querendo ser o que ele é, né? E esse rei de paus acabou de sair aqui na mesa e tem mais um rei aqui. Então, pra mim, é uma situação masculina, traiçoeira entre os próprios homens, tá? Como se fosse uma rivalidade masculina aqui, que é disfarçada de amizade, entendeu? Por isso que eu falei que tem uma vibe de amigos talaricos, que se fazem, né? Tipo assim, conta aí comigo, meu chapa. E aí, se der mole, ele apronta, entendeu? Se tiver uma brecha, ele apronta. E isso tem a ver com você. Você, de alguma forma, está nesses ambientes, ou você conhece essas pessoas, entendeu? E aqui, gente, não está aconselhando você a fazer nada, tá? Só tá te trazendo essa consciência.
tá te trazendo essa percepção. Olha, tem algum rei aí, que ele tem alguns amigos invejosos, ou alguns homens, né, recalcados aqui ao redor dele, que ele tá percebendo mesmo, e ele vai perceber cada vez mais, né? Só que ele tende a ficar com um certo ciúme que ele esconde. Deixa eu ver um pouco mais sobre esse rei aqui. Eu sinto que ele também tem um certo ciúme em relação a você por questões financeiras, tá? Ele pode, tipo assim, perceber que algumas pessoas queriam estar no lugar dele em relação a você, ou por sua questão financeira, ou porque você sabe fazer algo aqui muito bem, ou você oferece, né, um apoio material para as pessoas que você gosta, ou você oferece alguma constância segura aqui nos comportamentos, e essa pessoa ela fica com ciúmes, ela fica meio recalcada e ela tem que lutar contra isso internamente, porque eu não tô vendo ela descontando isso em você, mas é como se ela tivesse numa luta interna em relação a isso. Deixa eu ver aqui um pouco mais. Olha aí. Gente, essa pessoa, ela está se cuidando, sabe? Eu diria que a força, ela está se controlando. Ela tá trabalhando aqui o autocontrole dela, primeiro, para não ficar acusando você, para não ficar descontando esse ciúme em cima de você, porque essa pessoa poderia fazer isso, ou talvez já fez, né? Tipo assim, aquela pessoa que ela culpa você porque outras pessoas podem te desejar, né? Essa pessoa já pode ter feito isso no histórico dela, mas ela não quer fazer mais isso. Ela não quer mais agir assim, e eu estou vendo que ela está certa, mas existe isso dentro dela. Existe aqui um rebuliço interno de ciúme dentro dela, que ela tá lutando assim pra enfrentar, e você não sabe, né? Isso aqui tá oculto, então às vezes você acha que a pessoa nem sente nada, ou então que a pessoa faz uma brincadeirinha de ciúme ali, mas o buraco é mais embaixo, né? Só que aqui eu tô vendo uma pessoa que ela tende a querer se acalmar, se equilibrar, se controlar, e ela não quer jogar isso em cima de você, entendeu? Mas é como se estivesse falando assim, olha, às vezes você acha que essa pessoa não percebe, mas ela percebe sim que tem gente ao redor de vocês, né, que fica aí querendo ocupar o espaço dela, que fica aí querendo, sabe, ter uma estabilidade material, ou então na questão de rotina com ela, né, e ela se sente ameaçada sim. Vamos lá. Rodada bônus da opção de número 3. O que mais que está oculto hoje? Deixa eu ver aqui um pouco mais sobre isso. Olha só. Existe aqui uma situação que um cavaleiro de espadas, ele está evitando aqui, ele tá tipo, não sei nem se é evitando, olha o mago, né? Ele tá dando, sabe, tá fazendo alguma malandragem aqui, mas é uma malandragem que é pra não afetar você negativamente, entendeu? E eu sinto que isso aqui irrita ele um pouco, porque ele não queria precisar fazer isso. Por exemplo, vamos supor assim, que esse cavaleiro, ele vê você com bons olhos, entendeu? Só que tem alguma outra pessoa que de alguma forma ela, sei lá, fala mal de você, e aí esse cavaleiro não gosta disso, e aí de alguma forma ele tem que rebater essa pessoa, ou ele tem que dar um corte nela. Infelizmente, pelo que eu vejo aqui, pra maioria dos casos é uma mulher, tá? Tem alguma deusa Hera, né? Bem que apareceu ela na mensagem inicial lá do vídeo de hoje de manhã, né? É bem uma vibe deusa Hera, entendeu? Só que aqui eu tô vendo que esse cavaleiro, ele não se comporta como Zeus, porque o Zeus, ele não defendia, né, as pessoas que a deusa Hera ficava lá perseguindo. Aqui eu tô vendo que ele tá querendo proteger você, sim. Só que aqui, inclusive, gente, pode ser caso de triângulo amoroso e pode ser caso de dilemas profissionais, entendeu? Ambientes profissionais, ambientes corporativos, ambientes que envolvem, né, trocas financeiras, alguma coisa assim. E aí é como se esse cavaleiro percebesse que uma rainha de espadas implica contigo, sabe? De alguma forma ela cisma com você, ela de alguma forma faz alguma coisa chata em relação a você, e você não está vendo isso, mas ele está dando um jeitinho brasileiro, né?
Ou não, né? Enfim. Mas ele tá dando um jeitinho aqui para que isso não chegue até você. É como se ele quisesse que você não percebesse isso, que você não soubesse disso, que você não se machucasse com isso, entendeu? E eu tô vendo que ele se irrita, porque ele acha desnecessário essa mulher aqui ficar interferindo negativamente desse jeito. Ele tá achando cada vez mais chato, sabe? Então, pelo jeito, não é uma novidade. Isso aqui não é uma situação super nova, né? Vamos ver um pouco mais aqui sobre essas pessoas. Tem uma vibe aqui de uma mulher encrencando contigo e um cavaleiro tipo assim, nossa, mas que saco, olha aí, né? Mas que saco, essa encrenca e tal, tipo, é como se esse cavaleiro percebesse que ele não concorda com essa implicância, né? Independente de quem tá certo ou errado, ele não concorda com essa implicância aqui em cima de você, olha aí. E ele, de alguma forma, eu sinto que ele vai tentar aqui te defender, mas de uma forma indireta. Ou seja, ele não vai bater de frente com essa rainha de espadas, mas ele vai dar uma enrolada nela, sabe? E eu tô com a impressão que ele vai conseguir sim. E que é como se essa rainha de espadas, ela esperasse, né, atingir você de uma forma que ou te deixasse na falta, ou, tipo assim, não cumprisse algum combinado com você, ou então que afetasse você financeiramente, emocionalmente. Gente, aqui é uma coisa bem chata mesmo. Vou até tirar um conselho final, né? Porque eu sinto que é uma coisa tão, assim, chata, sabe? Algo que atrapalha mesmo o ambiente das coisas, né? Ou pode atrapalhar seu relacionamento. E é como se esse cavaleiro de espadas, ele não quisesse que isso atrapalhasse, mas essa rainha ainda tem uma presença aqui, entendeu? Essa rainha ainda tem alguma presença aqui que não tá bacana, e esse cavaleiro tá se incomodando, tá se irritando com isso. Deixa eu ver aqui um conselho pra você. Olha, pode ser coisa de família também, viu? Ambientes familiares. Olha só. Tem alguma mulher que ela de alguma forma queria, né, te afetar, ou ela queria, sim, te irritar, ou ela queria te deixar na falta de alguma coisa, ou ela queria, tipo, postergar algo sobre você, né, que precisaria resolver pra você. E, gente, isso aqui é tudo oculto, tá? Isso aqui não está à mostra visivelmente. E como saiu a carta da beleza na mensagem inicial, essa deusa Hera se irrita com a sua beleza, se irrita com o seu charme, né? Saiu outra rainha de paus aqui. Então, assim, ela se irrita com o seu jeito, com a sua aparência, com a sua beleza. Olha aí. E esse cavaleiro, ele não é inocente, ele já percebeu isso. Ele não está gostando disso. E é como se nas suas costas ele estivesse tentando aliviar as coisas, tá? Mas ele não tá batendo de frente com ela. Pelo jeito, ela tem algum poder aqui, né? Nessa situação. Que ele não tem coragem, assim, de enfrentar nesse momento, mas ele está fazendo o que ele consegue. E eu sinto que ele tende a te proteger de uma forma que você não está vendo, mas ele está tentando fazer sim, tá? É um tipo de situação bem chatinha que eu vejo aqui, né? Implicâncias assim. Mas aqui parece que é algo que não vai te afetar, entendeu? Ou não vai te afetar tanto quanto poderia. Esse cavaleiro, ele tá se irritando com isso. E ele tá vendo quem essa rainha de espadas realmente é, com essas falas ou com essas atitudes implicantes, né? E é isso, gente. O conselho final aqui é assim, olha. Finge que você nem sabe, siga em frente, tá? Apenas siga em frente, faça suas coisas, faça a sua parte e não fique dando ibope pra quem fica implicando com você, com a sua aparência, com a sua beleza, porque isso é um saco mesmo, né? Vamos lá, então, encerrar esta opção. Ainda mais se for caso de rivalidade feminina, aí tá mais chato ainda, né? Ainda mais, eu sinto que tá mais chato ainda até pro cavaleiro, porque ele tá com algum contato direto aqui com essa rainha de espadas, e ele tá vendo quem ela é, o que ela faz, entendeu? Vamos lá, então, encerrar com as sereias. Olha, vulnerabilidade, gente. Começamos falando sobre isso, né? Que não está favorável você abrir a sua vulnerabilidade aqui em alguma circunstância, ó, que não tá valendo a pena mesmo. Gente, seus guias e mentores estão te avisando que existe aqui, olha a manipulação, gente, nossa senhora. Aqui eu sinto uma carga pesada, sabe? Mas que não vai te atrapalhar, mas que é como se pudesse te atrapalhar de uma forma muito injusta, né?
Então, aqui fala o seguinte, olha, tem coisas que não tá no seu controle. Então, quando alguém implica com você, ainda mais de forma escondida e covarde, que a gente vê aqui, né? Isso tem a ver com a sua autenticidade, com a sua beleza única, né? Essa carta aqui, ela fala sobre você ter questões até físicas, ou no seu estilo de vida, no seu estilo de ser, que incomoda algumas pessoas que não têm a coragem de serem autênticas dessa forma, e que aqui os seus mentores falam o seguinte, olha, tudo tem um preço, né? Ser uma pessoa autêntica tem um preço. Ser uma pessoa que luta contra a sua própria autenticidade também tem um preço. E o preço da pessoa que luta contra ela mesma é muito mais alto do que o preço da pessoa que se aceita cada vez mais. Então aqui é o momento de você investir mais em pagar esse preço de ser você mesmo, você mesma, e causar esses impactos aqui mesmo sem você saber, né? Ou até de forma injusta, do que você ficar fingindo ser algo que você não é. Esse tipo de preço é bem pior, tá? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu sou livre, protegida e abençoada. Vamos encerrar o vídeo com essa frase maravilhosa, né? Porque realmente algumas pessoas tentam aqui atacar alguma fragilidade porque você está sendo autêntico, autêntico ou transparente em alguma situação, que as pessoas tentam mexer com isso negativamente, mas não é qualquer pessoa que faz isso. São as pessoas que queriam ser como você, né? Tem uma vibe assim de queria ter a coragem que você tem, não vai ter e não há mais nada a ser fazido, tá bom? Continue se protegendo, continue, né, priorizando a sua autenticidade e estando, né, com pessoas que de alguma forma também te protegem e te defendem, te passam essa segurança, beleza? É isso então que eu tenho pra vocês hoje, espero que ajude, deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal, se cuidem sempre e tchauzinho!